Então vamos lá. Nossa aula hoje, então, a gente vai retomar aquela questão que nós havíamos começado a trabalhar sobre as leis de Mendel. Nós tínhamos comentado sobre a história de Gregor Mendel, né? Que eu falei para alguém com áudio ligado aí, pelo amor de Deus. Melhorou. Não, melhorou não. Acho que desligamos ao mesmo tempo. Deixa que eu desligo. Aí, pronto. E aí, gente, o que acontece? Nós vimos a história de Mendel, né? Que Mendel era um monge agostiniano que vivia lá no mosteiro, que queria muito estudar e não tinha condições, então foi a forma que ele encontrou, né, de poder estudar. E aí, nós vamos focar mais hoje nas contribuições para o estudo da genética. Quando a gente fala de cientistas, a gente vê muita questão dos cientistas do passado, né? E aí esse slide ele traz um pouco sobre essa questão, quebrando padrões científicos e sociais, né? Que eu acho bem interessante. Essa aqui é uma bióloga alemã que recebeu um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1995, fazendo estudos com genética embrionária. Então é bem interessante mostrar que a gente fala tanto desses cientistas do passado, né, e os cientistas atuais, o que eles têm feito para ajudar a sociedade. Então, desde tempos mais remotos, o homem ele tomou consciência da importância do macho e da fêmea nas gerações das espécies, dos seres da mesma espécie. Então, as características como altura, cor da pele, todas eram transmitidas dos pais para os seus descendentes. Então, assim, durante muitos e muitos anos, os estudiosos, os filósofos, eles tentavam entender como que isso acontecia, eles não tinham noção de DNA nem nada disso. Então, existiam teorias, por exemplo, existia uma teoria que dizia que cada parte do corpo produzia uma gêmula, que isso era passado para os descendentes, e aí ele herdava aquilo, e por isso que parecia a altura do pai, parecia com a cor do olho da mãe. Mas aí algumas questões apareciam, por exemplo, mas e a voz? Quando a voz é parecida, como que a voz vai produzir uma gêmula que vai passar? Então, assim, eram várias ideias justamente porque eles não tinham todo esse conhecimento que nós temos à disposição hoje. Então, Gregor Mendel, ele nasceu em 1822, né? Eu tinha comentado com vocês, em Heinzendorf, na Áustria. Ele queria estudar, mas os mecanismos que passavam ali, esses mecanismos que passavam essas características dos organismos para sua prole, e os estudos dele, então, hoje são extremamente importantes, claro que tiveram falhas, que hoje são corrigidas, mas a base do que ele ensinou é entendida até hoje, e por isso ele ficou conhecido como o pai da genética. Então, em 8 de março de 1865, Mendel ele apresentou um trabalho para a Sociedade de História Natural de Brum, em que ele anunciava essas suas leis de hereditariedade, que eram deduzidas a partir de experimentos com ervilhas. O nome científico da ervilha é Pisum sativum. E por que ele escolheu a ervilha? Primeiro, a ervilha é uma angiosperma. Vamos relembrar. Eu sei que vocês estudaram aí os 4 grupos de plantas. Existem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são aqueles musgos, não tem nada, não tem nem raiz nem caule verdadeiro. As pteridófitas são as samambaias, que têm folhas, mas não têm flores e frutos. As gimnospermas são os pinheiros, por exemplo, que têm semente, mas não têm fruto. E as angiospermas são as plantas completas, com flor, fruto, semente, tudo que tem direito. E as ervilhas, elas são angiospermas, ou seja, elas têm semente, mas elas têm fruto, têm flor, mas elas fazem autofecundação. O que isso significa? Que o grão de pólen da sua flor fecunda a sua própria flor. Ele fecunda ele mesmo. Então, quais foram os motivos que fizeram Mendel escolher as ervilhas? Primeiro, ciclo de vida curto. Rapidamente tinha várias gerações. Imagina se fosse uma planta que demorasse ali 10 anos para ela começar a produzir. Seria inviável, né, utilizar esse tipo de planta. Então, o ciclo de vida curto, rapidamente ele tinha vários descendentes. Facilmente cultivada, não requer muita exigência. E, além disso, produzia um grande número de descendentes.
E esse grande número de descendentes ainda tinha uma outra característica que era importante para ele, que tinha várias formas diferentes, a gente vai ver daqui a pouco, no outro slide, e isso foi importante para ele conseguir visualizar como essas diferenças se mostravam nas outras gerações. Então, olha só, uma perguntinha aqui, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual dessas alternativas não é uma característica de ervilha relevante ao experimento de Mendel? Autofecundação, ciclo de vida longo, cultivadas facilmente ou grande número de descendentes? B. Letra B. Ciclo de vida era curto, né? Então, justamente por isso, ele escolheu essa espécie. E aí, como eu disse para vocês, tinha várias características que ele podia analisar. Então, tinha a forma, ela podia ser da semente, ela podia ser cinza e lisa ou branca e rugosa. Cotilédone podia ser amarelo ou verde, a flor podia ser branca ou roxa, a forma podia ser inflada ou sulcada, ela podia ser amarela ou verde, a floração ela podia ser axial ou terminal, ou seja, a flor podia ter aqui na axila, né, do caule, ou na pontinha. O tamanho, ela podia ser alta por volta de 3 metros ou baixa, em torno de 0,3. Então, existiam várias características, isso não impedia que cruzasse e misturasse características diferentes e formasse descendentes férteis. Então, tudo isso foi extremamente importante. Então, como eu disse, esse tipo de planta ela faz a autopolinização ou autofecundação. A flor, ela tem uma quilha que fecha ali, e aí o grão de pólen ele cai na sua própria flor, não tem nada que impeça, então ela se autofecunda. Então, aqui nas anteras, nós temos essa parte aqui chamada de anteras, aonde é produzido o grão de pólen, e a gente tem aqui o estigma, que é a parte feminina, e aqui, então, o grão de pólen sai da antera, cai no estigma, entra aqui por esse tubo, chamado de tubo polínico, e aqui no ovário ele vai encontrar os óvulos e vai fecundar, e vai formar sementes. O que Mendel fez, então? Então, com isso, ele tinha plantas puras. Aquela plantinha lá que tinha a florzinha branca, ela era pura. Aquela plantinha que tinha a flor roxa era pura para aquela característica, não tinha misturas. Então, Mendel, ele fez o quê? Ele fez a polinização ou fecundação cruzada. Ele foi lá, abriu aquela quilha da flor, coletou o pólen aqui dos estames de uma flor e artificialmente polinizou outra flor com outra característica, de outra planta. Qual foi o resultado disso? Então, olha só, primeiro, vamos lá, vamos ver se vocês estão atentos mesmo. Sobre a autopolinização, é correto afirmar que processo onde o gameta masculino de um espécime fecunda o gameta feminino do mesmo espécime, processo de divisão que garante a formação dos gametas, processo onde o gameta masculino de um espécime fecunda o feminino de espécie diferente, ou processo de formação de células haploides apenas nos procariontes. Nossa, essa viajou, hein? Letra A. O gameta masculino fecunda o gameta feminino da mesma espécie, da mesma planta, isso aí. Então, vamos passando aqui. Outras cientistas, né, também aqui estudaram o Código da Vida e conquistaram o Prêmio Nobel de Química em 2020, olha só. A francesa de 51 anos e a americana de 56 tornaram-se a sexta e a sétima mulheres a vencer o Nobel de Química desde 1901. Olha só que bacana, bem recente também. Vale a pena ver o trabalho delas, é muito, muito interessante também. Então, gente, como eu tinha dito para vocês, Mendel, ele pegou essas ervilhas, que tinha características diferentes, autofecundou, fez fecundação cruzada, e aí ele começou a observar o que estava nascendo daquele cruzamento, o que estava surgindo dali. Primeiro, vamos lá. Qual a diferença entre autofecundação e fecundação cruzada? Autofecundação é que ela mesma se fecunda, e fecundação cruzada é que pega o pólen dela e põe em outra? Isso aí. E fecunda outra planta. Mais duas palavrinhas para o glossário de vocês aí, né? Autofecundação, os dois gametas vêm do mesmo indivíduo, ela fecunda ela mesma. Na fecundação cruzada, os gametas vêm de indivíduos diferentes. Então, Mendel, ele cruzou plantas
puras, como eu tinha dito, né? Já que ela sempre fazia autofecundação. E um dos exemplos que ficaram mais famosos desse cruzamento de Mendel foi quando ele cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde. Desse cruzamento, os pais aqui, que eram puros, ele chamou de geração P, ou geração parental. Daqui, gente, é uma parte importante daquela aula da semana passada, que eu expliquei para vocês a respeito da meiose, que tem tudo a ver com a primeira lei de Mendel, que as características são determinadas aos pares, um é herdado do pai, o outro é herdado da mãe, e na hora de formar esses gametas, esses pares se separam. A meiose, lembram da semana passada? Então, lá na meiose, esse parzinho vai separar, mas como aqui é puro, todas aqui vão ser vezão-vezão. Então, todos os meus gametas vão ser vezão. No caso da ervilha verdinha, todos são vezinho-vezinho. Então, todos os gametas vão ser vezinho. E aí, juntando o vezão daqui, né, dessa ervilha amarela, com o vezinho dessa ervilha verde, a gente vai ter uma ervilha chamada vezão-vezinho, que é a geração F1. Então, o que aconteceu no primeiro experimento que ele fez? Ele cruzou uma planta que tinha uma ervilha amarela com uma planta que tinha ervilha verde, ambas puras. E a primeira geração nasceu toda amarela. E isso, assim, deixou ele bastante intrigado, né? O que aconteceu com o verde? Sumiu, desapareceu? E Mendel, então, olha aí para vocês verem novamente, né? Mostrando aqui o cruzamento, vezão com vezinho, todas nasceram vezão, que ele deu o nome de híbridos. O que são os híbridos? São descendentes que vêm de indivíduos diferentes. São essas misturas. Hoje, a gente não usa mais o nome híbrido nesses casos, a gente usa heterozigoto. Esse daqui é chamado de homozigoto, zigotos iguais. Nesse caso aqui, heterozigoto. Como assim, zigotos iguais? Deixa eu voltar. Todos os zigotos, todos os gametas aqui vão ser vezão. Todos vão ser vezinho. Então, ele é homozigoto. Todos são iguais para essa característica, tá, gente? Esse daqui, vezão-vezinho, a metade, na hora que acontecer a meiose, os cromossomos homólogos vão separar. Aqui eu tenho vezão, aqui eu tenho vezinho. Então, a metade dos gametas é vezão, a metade dos gametas é vezinho. Então, eu tenho zigotos diferentes. Então, eu chamo de heterozigotos, tá? E aí, gente, ele pegou, nesse experimento dele, ele continuou cruzando. E ele pegou aqueles descendentes que nasceram lá da primeira geração, aqueles híbridos, e cruzou entre si. Quando ele cruzou vezão-vezinho com vezão-vezinho, nasceram 3 amarelas para uma verde. Eu sinceramente, eu pego os slides da internet, é raro uma vez que eu não acho um erro. O que está errado aqui, gente? Deveria ser um vezão-vezão e 2 aqui vezão-vezinho, tá? Depois a gente vai fazer o cruzamento, eu vou mostrar para vocês. Mas a ideia é, nasceram 3 amarelas para uma verde. A proporção, então, de 75% amarela e 25% verde. Então, foi dado o nome de dominante para aquela característica que prevaleceu. Cruzou amarelo com verde, nasceu tudo amarelo, então o dominante é o amarelo. Se caso, então, para ser recessivo, exclusivamente ele tem que estar homozigoto, vezinho. Se eu tiver vezão-vezinho, o vezão é dominante, então ele vai ser amarelo. Para demonstrar ali, para aparecer a cor verde, eu preciso que ele esteja homozigoto, vezinho. Por que a letra V? Eu acho que eu até comentei isso naquela primeira aula com vocês, não sei se vocês lembram. Normalmente usamos, tanto faz, qualquer letra aqui serve, mas normalmente num exercício a gente pega a primeira letra do recessivo, então V de verde. Então Mendel, ele observou que cruzando plantas puras para sementes verdes com plantas puras para sementes amarelas, tinha uma geração com plantas 100% amarelas. Cruzou sementes puras de uma planta amarela com pura de uma planta verde, nasceu tudo amarelo. Quando ele cruzou esses filhos ali entre si, nasceram 75% das plantas amarelas
e 25% verde. Então, ele considerou que a cor amarela era dominante e a cor verde era recessiva. E nisso, gente, ele fez para várias daquelas características e o resultado era muito próximo. Estudiosos até estranhavam porque, assim, o resultado às vezes chegava a ser idêntico, sabe? Então eles falavam, não tem como, gente, tem que ter um erro aqui, uma planta não nasce, alguma coisa, mas não, os resultados eram muito certinhos, sabe? Então, assim, causou um pouco de desconfiança por isso. E aí ele foi, e então é possível hoje identificar essa tabela dos resultados de dominância e recessividade através da questão da ervilha. Então, a forma da semente lisa é dominante, a cor amarela, a casca da semente cinza, a forma da vagem inflada, a cor verde da vagem, a folha, a flor axial e a altura alta, que lindo, são dominantes, são características dominantes da ervilha. A semente rugosa, a cor verde, a cor da casca branca, a forma da vagem comprimida, a cor da vagem amarela, a florzinha terminal e a estatura baixa são características recessivas. Como que descobriu isso? Cruzou duas linhagens puras. Geração F1 nasceu toda inflada, então inflada é dominante sobre comprimida. Tranquilo? Perguntas até aqui? Então, olha só. É correto afirmar que Mendel, em seus experimentos, cruzou plantas puras de características diferentes. Por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, chamando essa primeira geração de geração parental ou geração P. Foi isso que Mendel fez no experimento dele? Sim. Sim, isso aí. Foi isso que ele fez. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Deixa eu voltar a compartilhar agora o meu quadro branco. Gente, eu sou um desastre, mas eu vou tentar. Vamos ver o que sai aqui para a gente tentar entender esses experimentos de Mendel. De acordo com os cruzamentos, de acordo com o quadro de Punnett, que é o que eu passei para vocês lá na atividade. Como é que meu professor fala? É Punnett, não é Punnett. Primeira coisa, a gente prestem muita atenção. Primeira coisa que vocês vão fazer, vão anotando aí. É um jogo da velha, tá? Para fazer o cruzamento, primeira lei de Mendel, a primeira coisa que vocês precisam fazer é colocar aqui, montar um joguinho da velha. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para quando está começando, quando está aprendendo, é vir aqui nesse primeiro quadrinho e riscar ele no meio. Por quê? Porque você não pode usar ele, você não vai utilizar ele. Então, às vezes, a pessoa esquece, coloca o azão aqui e aí não dá nada certo. Então, risca esse primeiro quadrinho que você não vai utilizar. Vamos fazer aqui primeiro o cruzamento daquele duplo heterozigoto. A gente vai cruzar azão, azinho com azão. Nossa, Deus. Azão, azinho. Gente, é muito difícil fazer isso aqui, viu? Primeira coisa que vai acontecer durante a meiose, os pares de cromossomos homólogos se separam, ou seja, esse par de características, primeira lei de Mendel é isso, as características são determinadas aos pares e esse par se separa para formar os gametas. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse primeiro parzinho e vai separar aqui nesses quadradinhos de cima. Então, vamos pôr aqui o azão e aqui o azinho. Suponhamos que esse aqui, então, seja o gameta masculino. Deixa eu pôr aqui. Esse segundo, que é o feminino, eu vou colocar ele aqui de lado. Deixa eu desenhar aqui o símbolozinho feminino e vou separar do mesmo jeito. Vai ficar aqui azão e aqui o azinho. Agora, então tá montado o meu quadro de Punnett, né? Eu tenho o joguinho da velha, o primeiro quadrinho não vou usar, passo um risco, pego aqui o primeiro indivíduo, coloco aqui em cima, pego aqui o segundo indivíduo, coloco aqui do lado. Agora é só preencher e observar os resultados. Como que eu faço isso, gente? Eu vou preenchendo com aquelas letras ali,
porque estão na mesma direção. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho aqui um azão e tenho aqui um azão também, não é? Os dois não estão na mesma direção? Então, esse primeiro quadrinho vai ficar azão. Ai, azão. Ficou tão pequenininho, mas deu para entender. Esse daqui, eu tenho aqui um azinho e tenho aqui um azão. Detalhe, você sempre começa pelo dominante. Então, vai ficar azão, azinho. Aqui, alguém me responde. O que vai ficar aqui? Azinho, azão. Sempre vem o dominante primeiro. Azão, mas tá certo, tá? Só por convenção mesmo. Azão, azinho. E nesse último? Azinho com azinho. Azinho, azinho. Isso aí, vocês estão entendendo. Muito bem. Azinho, azinho. Então, eu tenho 3 aqui que tem pelo menos um azão, ou seja, eu tenho 3 dominantes para um azinho, azinho que é recessivo. Eu teria, então, se eu fosse fazer em proporção, eu teria 3 amarelas para uma verde. Eu tenho 75% amarelo e 25% verde. Tem uma outra forma de fazer, a gente chama de chuveirinho. Como que é o chuveirinho? Você vai pegar, eu particularmente aconselho fazer o quadro. Por quê? Porque ele fica mais organizado, mais fácil de você visualizar, tá? Mas eu vou explicar também, caso vocês queiram usar o outro. Você vai pegar aqui, ó, o primeiro de cá com o primeiro de lá. Então, vai ficar azão, azão. O primeiro aqui com o segundo de lá. Então, azão, são todas as minhas possibilidades possíveis. Azão, azinho. O segundo aqui com o primeiro de cá. Então, de novo, azão, azinho. E o segundo aqui com o segundo de cá. Azinho, azinho. Vocês viram que o resultado foi igual? Olha, um azão, azão, 2 azão, azinho e um azinho, azinho. Vocês que sabem. Mas quando vocês forem fazer a segunda lei, não dá para fazer desse jeito aqui. Você tem que fazer o quadrado, tá? Então, só anotem aí, caso vocês achem mais fácil de uma ou de outra maneira. Um outro macete também que é bem legal é assim, por exemplo, eu quero cruzar azão, azinho com azinho, azinho. Nesse caso, gente, olha só, quando você vai fazer a primeira lei, até que não dá trabalho, mas lá na segunda, isso aqui que eu vou mostrar para vocês ajuda demais, porque, como eu disse, o quadro é grande. Ao invés de eu fazer o meu quadro, né, meu joguinho da velha completo, eu vou fazer só desse jeito aqui. Por quê? Aqui eu tenho 2 gametas diferentes. Então, aqui eu tenho os meus 2 espaços para pôr ele, azão e azinho. Mas de cá, olha só, azinho, azinho. Qual tipo de gameta que esse indivíduo vai formar? Não vai ser tudo azinho, azinho? Eu não preciso escrever 2 vezes. Quando ele for homozigoto, basta escrever uma vez. Então, vai ficar aqui, ó, azão, metade azão, azinho, metade azinho, azinho. Isso aqui ajuda muito lá na segunda lei, quando o quadro ficar gigante, vocês vão ver. O Enem, vocês têm pouco tempo para responder cada questão, então, assim, facilita bastante se você fizer desse jeito. Olha só para vocês verem, deixa eu continuar ele aqui, só para vocês verem que não precisa fazer duplicado. Ó, se eu colocasse aqui um outro azinho, ia ficar repetido com o de cima, azão, azinho, 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 dá 50% de todo jeito. De todo jeito eu vou ter 50% desse, 50%. Ah, que coisa linda! Nossa, gente, vocês não estão com inveja dessa letra maravilhosa, não? 50, 50. Então, não tem necessidade disso aqui. Quando for homozigoto, as 2 letrinhas iguais, basta escrever uma única vez. Tem alguma pergunta? Não?
Maravilha, todo mundo entendeu tudo.